Tenta ficar pro final, né, Bibi? É. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, meninas. Vamos, Rosildo, Pedro, Cafundo. Senhor Jesus, Pelo dia. Mestre maior, nós agradecemos esse momento de união, do nosso encontro, de aprendizado. Pedimos a iluminação de Rosildo, nosso convidado especial de hoje, que ele possa responder todas as perguntas que nós preparamos para ele e que possamos aproveitar ao máximo o nosso encontro de hoje à tarde. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. E aí, seu Rosildo? E aí, galerinha, ó, saudade de vocês, viu? Não vemos a hora de poder nos reencontrar, né, na nossa casa querida, o Sheila, poder rever-nos, abraçarmos, não é isso? Estão com saudade? Sim. Eu tô. Muita saudade. Quem está com saudade? Aí. Eu. Isso, logo, logo, nas nossas preces, ó, que a gente acabou de fazer agora na oração, todos os dias, não esqueçam de pedir a Papai do Céu para que ele nos livre dessa pandemia, que ele ponha um ponto final nessa pandemia, para que a gente possa, né, rever-nos lá no Sheila e vivermos de maneira ainda melhor, ainda mais feliz, não é isso? Quando conseguimos a cura para esse vírus, todo mundo aí já deve estar craque em saber sobre isso. Mas me convidaram hoje aqui para falar sobre um tema bem difícil, bem complicado, bem complexo. Não. E, ó, deixa eu dizer para vocês, o sonho, não é isso o tema? É o sonho? Isso. É? É o sonho ou é o sono? Os dois. Os dois. Ih, agora que ficou complicado mesmo. O sono e o sonho. Só o sonho já é complicado. E o sono e o sonho, mais complicado ainda. Mas vamos tentar dar conta. Agora eu preciso dizer que o sonho, em particular, é algo que os cientistas, todo mundo aqui sabe o que é o cientista, né? Que são os cientistas, aqueles que estudam, 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 pesquisam, pesquisam sobre algo para tentar dar explicação, fazer-nos entender. Então, os psicólogos, principalmente, os neurologistas, que são quem mais estudam os sonhos, eles dizem que o sonho ainda é um mistério, um grande mistério para todos nós. Então, assim, ninguém sabe dizer com toda certeza o que é o sonho, por que que nós sonhamos. Há algumas pistas, algumas informações que a gente vai tentar falar com vocês com base nessas informações, mas que ainda é um grande desafio para toda a humanidade saber de fato o que é um sonho. A doutrina espírita vem nos falar também, vai nos ajudar a entender um pouco mais sonho, né? E aí a gente vai tentar, pelo menos tentar entender, compreender um pouquinho mais esse tal de sonho. Mas aí eu vou deixar então a palavra com vocês para a gente ir então conversando a respeito. Quem vai se habilitar primeiro? Eu tô sonhando. Pedrão já está lá atrás, mandando a mão, já estou vendo. É Pedro mesmo? É, o som, Pedro. Vai, Pedro. A minha pergunta é, por que às vezes a gente tem sonhos bem esquisitos? Eu acho que o microfone de Pedro está desligado, Diana. Não, eu vi. Mas eu ouvi também. Ficou um pouquinho distante, mas deu para ouvir. A pergunta dele. O cachorro está fazendo uma pergunta também, é isso? Ele está interessado. Ó, Bill, essa é Bill. A minha pergunta é por que... A minha pergunta é por que a gente tem sonhos muito estranhos às vezes. Começaram ainda não tomou um banho hoje. a primeira pergunta do nosso amigão Pedro. Por que que a gente sonha sonhos estranhos? Às vezes, não só estranhos, sonhos horríveis, né, Pedro? É pesadelo que tu tá falando? Porque tem o sonho, né? Dentro do sonho a gente tem pesadelo, né? Que é um tipo de sonho específico, né? Mas vamos lá, sonho esquisito, sonho estranho. Primeiro acho que é importante a gente tentar entender um pouco de por que que a gente sonha, por que, afinal de contas, é que nós sonhamos para poder chegar, né? Ou tentar chegar a essa resposta de Pedro, né?
Então, o que é que os nossos amigos cientistas dizem a respeito? Que, primeiro, nós precisamos saber que nós temos corpo, né? Nós somos feitos de 3 partezinhas. Vocês devem ter ouvido já isso na evangelização. Corpo, que é essa parte física que nós vemos, tocamos, né? Cabeça, corpo, membro, pernas, braços. Temos a mente, que é coordenada pelo cérebro, pelos neurônios da cabeça. E temos o espírito. Então, corpo, mente e espírito. O corpo precisa todo dia, ao final do dia, descansar. Para quê? Para repor as energias, né? Como o celular da gente que precisa recarregar as baterias, então da mesma forma é o nosso corpo. Mas a mente e o espírito, essas outras 2 partes, elas não param. Elas não descansam, como é o caso do nosso corpo, que precisa parar para descansar. A mente e o espírito, eles estão o tempo todo em ação, o tempo todo trabalhando, o tempo todo em pleno movimento, em plena ação. Durante o nosso estado de sono, que a gente vai dormir, aí a gente sonha. Às vezes sim, às vezes não. E às vezes a gente tem sonhos esquisitos, como o Pedro colocou aí, né? Sonhos estranhos, que a gente não entende o sonho. E aí, bom, o que nos dizem a respeito disso é de que, primeiro, assim, o que a gente acha estranho, a gente acha esquisito, é porque falta ainda um entendimento nosso do que aquele sonho significa, porque todo sonho tem um significado. Quando a gente não entende o significado do sonho, aí a gente fica achando o sonho muito estranho, um sonho muito esquisito, como ele colocou aí. Chegou mais um, Brenão! Oi! Bem-vindo, Breno. Eu estou ouvindo aqui. Muito bem. Já estou na pergunta aqui de Pedro, para depois partir para a sua também, que eu sei que você tem, viu? Então, Pedro, aí o sonho esquisito, primeiro dizem isso, que a gente não entende, mas tem um significado. Só que a gente precisa refletir, a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, certo? Isso é uma parte da resposta. E existem aqueles também que vão dizer que tem sonhos que realmente não tem pé nem cabeça. É aquele sonho que não faz sentido, que não tem significado nenhum. Mas ainda assim, esses que a gente diz que não tem significado nenhum, se a gente for procurar refletir, pensar, a gente vai terminar tentando entender o porquê daquele sonho que, a princípio, a gente acha que não faz sentido nenhum. Ficou mais ou menos claro? Sim. Vamos lá, continuamos. Eu vi gente levantando a mão aí. Carol. Julinha. Julinha, você vai fazer uma pergunta? Ô, tia Guima. Oi, Breninho, eu vou lindo. fazer uma coisa, mais uma curiosidade. Eu teve 3 sonhos muito, mas muito, sem pé nem cabeça. Primeiro, foi de um desenho que eu teve, certo? Que era de um elefante que caiu do céu, que era da Índia. Eu não lembrava de nada, que viajava em um trem. Já sei. Passava mandoá e alguns cupins, certo? Aí, olha isso, no meio o sonho foi muito longo. O sonho foi muito longo. Lá pro Polo Norte, outra hora mudava para o elefante, outra hora mudava para... Ficou sem pé nem cabeça. Acordei mesmo. Foi esse. O que eles dizem também? Vamos mais uma vez recorrer aos nossos cientistas, amigos estudiosos dos sonhos. Eles dizem que quando a gente sonha, quando a gente vai dormir, que entra no sono, que sonha, aí o inconsciente, porque eles dizem que a gente, assim, a nossa mente, ela é feita de 2 partes.
consciente e inconsciente. Consciente é quando a gente está acordado. Então, nesse momento agora, nós estamos todos conscientes, né? Nós estamos conversando, estamos ouvindo do que acontece ao nosso redor, estamos conscientes. Mas quando nós dormimos, nós estamos no inconsciente. Então, no inconsciente, aí começam a se processar as informações que a gente viu durante o nosso estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa, como o Juninho colocou agora aí, assiste filmes, assiste desenhos. Então, aquelas informações, aquelas imagens que a gente está vendo ali, elas entram, ficam dentro da nossa mente, do nosso cérebro, certo? E durante o sonho, essas informações, elas são de alguma maneira trabalhadas, elas são acionadas, mas não são acionadas dentro de uma lógica, dentro de uma forma de raciocínio lógico que a gente compreenda. Então, a gente sonha, às vezes, misturado. Por isso que ela disse aí que sonhou, né, três sonhos com coisas bem que não tinha pé nem cabeça, porque, de repente, o inconsciente começa a trazer informações sobre algo que você viu, digamos, de manhã, algo que você viu quando estava assistindo o desenho, aí se mistura com algo que você viu num livro que você leu, né? Então, as informações, elas começam a se unir, se juntar, se misturar e gera-se um sonho. E não necessariamente, como eu disse no início, tem sentido. Então, o que você falou, eu acho que é mesmo. E é um documentário, falou um documentário falando da Antártica. Eu pensei, e se eu fosse a Antártica? Que no meio do sonho eu imaginei que eu fui para a Antártica, certo? E eu Rosildo, com desenho. Rosildo, Oi. do que a gente tá falando, hein? Eu cheguei Nós- agora, não sei do que a gente tá falando. Vamos situar aqui nosso amigo Breninho. Nós estamos conversando, Breninho, sobre os sonhos. Os sonhos. Esse grande mistério o mundo imaginário dos sonhos. Você sonha também? Sonho? Muito bem. Então, eu vou responder aqui, tentar responder Sonho essa. muita noite. Então, vá preparando aí já perguntas para a gente. Isso que Lembrando que Juninho tem colocou. Oi? Carol, Beatriz. Quem foi que falou por último? Eu Beatriz acho que quer Carol fazer a primeiro, não? pergunta. Carol e Bia, tem duas perguntas. Vai lá, Bia. Se os cegos não enxergam, como é que eles sonham? Vamos lá. Eles sonham, por quê? Porque a gente não sonha com os olhos, a gente sonha com a mente. O espírito e a mente é que sonham. Então, mesmo que eles não enxerguem, mas aí, espiritualmente falando, né, o espírito não precisa de olhos para enxergar, né? Quem precisa é o corpo. O espírito, ele independentemente disso, ele viu, até porque nas encarnações passadas, esse espírito que já esteve aqui, ele enxergou, hoje a pessoa está cega, mas o espírito que está nessa pessoa, ele já em outras encarnações enxergou, viu tudo isso que a gente está vendo hoje. Nos sonhos, é como a gente falou, aí a mente, o espírito é que entra em ação. Então, não precisa dessas partes físicas que a gente tem para poder realmente sonhar. Meu pai ele já fez um documentário sobre isso. E nesse documentário ele disse que dessas pessoas tinha sonhado e viu uma luz muito forte. Eu não entendi, repete. É que em uma parte do documentário, o meu pai falou que uma dessas pessoas tinha relatado que fez um dia que ele foi dormir, aí ele teve um sonho que apareceu uma luz. Só não sei de onde veio. Sim, a luz, né? Que é algo de bom, né? Quando a gente sonha com a luz, é algo de muito bom, de positivo, né? Mas isso nos faz ver algo que aí na evangelização vocês devem estar ouvindo, ainda vão ouvir mais vezes, né? Que é o espírito. Durante o sono, o espírito, ele era como se saísse do corpo, fosse para o mundo espiritual, e lá nesse mundo espiritual ele não tem limitação como
a gente tem quando está acordado. A gente não só pode enxergar, quem é cego pode enxergar, quem é aleijado pode andar, como você vai ao encontro, assim, de seres diversos, inclusive seres de luz, como foi isso aí que ela falou há pouco. Quem ia falar mais? Carol. Vai, Carol, da Júlia. Porque às vezes quando a gente acorda, a gente não lembra do sonho que a gente teve. Bom, por que a gente não lembra? Muita gente pergunta isso, né? Por que a gente não lembra dos sonhos que a gente teve? 2 motivos são ditos para explicar isso. O primeiro deles chama-se a questão de memória. Quando a gente, por exemplo, dorme mal, mesmo que a gente sonhe, quando a gente acorda, o nosso cérebro ele não armazenou aquelas informações, aquelas imagens suficientes, né? Então, não consegue recordar. Precisaria de mais tempo para a gente pudesse recordar. Não dormiu muito bem. E a outra informação que a gente vê do espiritismo, os nossos amigos espirituais, os nossos queridos amigos espirituais que nos ensinam muita coisa através do espiritismo, eles vão dizer que, às vezes, nós não nos recordamos, nós não nos lembramos do que sonhamos para que nós não soframos, para que nós tenha um motivo maior de nós não nos recordarmos, certo? Pode ser que a gente, ao recordar daquele sonho, não nos fizesse bem. Então, eles evitam de que nós lembremos o que foi sonhado, para o nosso próprio bem. As titias que estão ouvindo aí podem complementar, inclusive, as respostas que eu sei que vocês sabem, até mais do que eu, viu, tias evangelizadoras? Você não está precisando de ajuda, você está maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Tenho medo. Eu tenho uma pergunta. Como é que a gente pode fazer? Porque, assim, todo mundo gosta de ter bons sonhos. Como é que a gente pode fazer para chamar esses bons sonhos? Olha Tem aí, jeito, pergunta. assim, de fazer, ajudar a ter bons sonhos? Olha aí a pergunta interessante, tia Diana, né? Diana. A gente, para poder ter bons sonhos, vamos tentar refletir sobre isso. Se os nossos amigos cientistas nos dizem que durante o nosso estado de sono e nos sonhos, os sonhos têm a ver com o que nós vivenciamos quando estamos acordados. Então, se a gente teve, por exemplo, um dia bom, a gente teve muitas alegrias durante o dia, a gente vai sonhar com coisas boas, com sonhos alegres. Se a gente teve um dia ruim, se a gente teve um dia realmente bem difícil, a gente vai, consequentemente, sonhar sonhos difíceis, sonhos também nada bons. Aí, o que nos aconselham é que a gente deve, portanto, quando estivermos acordados no estado de vigília, procurar viver o dia da melhor maneira possível, por exemplo, nos enchendo de coisas boas, pensamentos principalmente bons, momentos de alegria, buscarmos ver coisas boas, buscarmos assistir, ler coisas boas, positivas, porque aí muito provavelmente nós vamos sonhar com essas coisas boas que nós vivenciamos quando estivemos acordados. Posso fazer uma pergunta, tio Rosildo? Sim, tia Diva, pode falar. Me diga uma coisa, tem alguma interferência, alguma influência se a gente faz oração, prece, antes de dormir ou não faz? Interfere nisso aí? Pergunta de gente grande, tá vendo como é complicada? Vamos lá, tentar responder essa pergunta de criança grande. A oração antes de dormir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Os meus pequenos grandes sabedores, vocês vão me ajudar a responder essa. O que é que vocês acham? Será que a gente orar antes de dormir vai interferir de alguma maneira no sonho? O que é que vocês acham primeiro? Eu acho que vai. Eu acho que vai. O sonho vai ser, se a gente sempre orar, ele vai sempre ser melhor.
Se a pessoa já é protegida, quando ela faz oração antes de dormir, o sonho pode ficar até melhor e ainda mais resguardado. Meu Deus. Tia Diva, tu quer que eu fale mais alguma coisa depois dessa? Esses meninos estão maravilhosos, eles estão sabendo, é muito. Tá vendo? Olha a palavra que ela usou, resguardados. Eu vou até pegar no dicionário para saber o que é isso. Espera aí, deixa eu olhar aqui de lado, viu? Espera aí. protegido. Dicionário aqui do lado. Ela está dizendo que é, Rosildo. É protegido. Exatamente. Tem aqui no dicionário, resguardado, protegido, salvo. Muito bem, olha. Vocês lembram do vídeo que a gente viu um tempo atrás, Prece com Pressa? Não. Quem lembra? Ninguém lembra. Então, me lembro. O único vídeo que eu lembro era daquele homem conversando com aquela mulher espiritual. Exatamente. E era na hora de quê? Que ele ia dormir. Lembra? Que era para ele, sim, para ele fazer uma prece, conversando com Deus, para ele chamar boas companhias durante o sono dele. Já que o espírito ia ficar livre, para ele seguir com boa companhia. Ele pensava que era para falar um monte de negócio estranho. E era para fazer a prece como? Tia Dani. Como se fosse conversando com ele. Exatamente. Então, acho que se a gente conversar aí com os bons espíritos aí, então, bons espíritos, então, anjo da guarda, meu espírito vai por aí, por favor, me acompanhe aí, faça um resguardo. Exatamente. Oi. Eu adorei o facinho. Olha, também. sobre o facinho, que bacana, né? O facinho, por exemplo... Eu consegui ativar minha câmera. Tá vendo? Eu acho que o facinho, por exemplo, é um jeito do que Rosildo falou, da gente ter boas coisas na cabeça para lembrar. Inclusive, quem não pôde participar, dá para encontrar lá no YouTube os vídeos. Aí a gente forma na nossa cabeça um monte de imagem boa para ter para lembrar durante os nossos sonhos. Agora vamos falar uma coisa também que eu acho muito importante dentro dessa temática, certo? Primeiro, que sonhar faz bem. Segundo os estudiosos, pesquisadores, dizem que sonhar é sinônimo de saúde. Então, as pessoas que sonham muito, elas estão muito bem de saúde. Eu digo isso porque tem gente que acha que pelo fato de estar sonhando, até mesmo tendo pesadelo, isso não é bom. Mas, na verdade, não é bem assim. Tanto o sonho bom como o sonho ruim faz bem. Por quê? Porque quando é um sonho ruim, é um sinal de que tem alguma coisa em nós que precisa ser resolvido. Então, é isso que os pesquisadores estudiosos dizem para a gente em relação aos pesadelos. Por exemplo, medo. Todo mundo tem medo. Quem daqui não tem medo? Eu tenho. Eu tenho medo. Eu tenho. Eu também. Então, Olha, medo do escuro, tem gente que tem medo da altura, tem gente... Barato. Mas às vezes eu enfrento minha coragem, sabe por quê? Sim. Eu sei que Jesus vai estar sempre do meu lado. Isso, é importante a gente saber disso. Aí o que acontece? Aqui e acolá no pesadelo. A gente tem pesadelos. Então, os pesadelos, em geral, né, pelo menos a sua grande maioria deles, está associado aos medos que nós temos e que nós precisamos vencer, né? Porque medo é normal ter, mas também nós não podemos deixar ser vencidos pelos medos. Nós temos que vencer os medos. Então, esses pesadelos, é sempre bom quando a gente tiver, a gente conversar com o papai, conversar com a mamãe a respeito deles, para que eles nos ajudem a tentar entender aquilo que nós falamos no início, o significado do sonho, para podermos, assim, começar a trabalhar aquilo que o sonho quis nos dizer quando nós estivermos acordados. Porque o sonho é o grande aliado para isso, para que a gente resolva os problemas que nós temos, não só medo, mas outros problemas que vêm à mente durante o sono, durante o que nós chamamos aqui de inconsciente, trazendo para o consciente, que é quando a gente está acordado. Fala, Bia. Tem gente aí com a mão levantada. Fala, Bia. A pergunta que a Diana tinha feito, eu também, quando faço oração, antes de eu ir dormir, eu também peço proteções bons de todo mundo que mora aqui em casa. Muito bem. Não só para a gente, mas para todo mundo. É legal fazer isso.
Na verdade, tia Diana já falou sobre isso. Não sei se os meninos lembram, sobre uma aula que deu sobre o medo, que tinha um desenho. Vocês lembram sobre o medo? Que todo mundo tinha medo, que era normal ter medo, mas a gente não podia alimentar. Está muito dentro disso aí. Mas eu tenho uma pergunta, Ih, mas uma pergunta de criança grande. Lá vem. Por que que algumas pessoas sonham com coisas que não aconteceram ainda e que depois elas realmente acontecem? Isso eu sei porque eu conheço pessoas que sonham assim. Isso aí é o que a doutrina espírita vai nos chamar, né, de premonição. São os sonhos premonitórios. Sonhos que, como a gente adivinhasse o que vai acontecer depois. Por quê? Porque quando a gente está sonhando, como nós falamos aqui, é o espírito que está sonhando, né? Não é o cérebro, não. O cérebro processa o sonho, mas não é ele quem sonha. É o espírito. Então, esse espírito, como nós dissemos, ele está fora, né? Ele está um pouco desligado do corpo, não é totalmente, porque se estiver totalmente desligado do corpo, nós estamos mortos, né? Ele está meio desligado e aí ele consegue ir para além, ele consegue vislumbrar, ver coisas que foge dessa noção de tempo que a gente tem aqui, do ontem, do hoje, do amanhã. Então, eles podem ter uma informação, eles podem adquirir informação que, inclusive, pode ser passado por outros espíritos amigos de luz a respeito de algo que ainda vai nos acontecer. Rosildo. Oi. Eu já tive um sonho desse. E foi? Conta pra gente. Mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ah, tá. Ainda... Ah, beleza. Então tá certo. Tu quer adiantar pra gente ou só vai dizer quando acontecer? Fala aí, Breno. Eu vou dizer agora, né? Eu vou dizer agora. Conta, já que tá todo mundo junto aqui, junto colado. Junto colado aqui na frente do computador. Sim. Diz aí. O meu sonho foi assim, que eu tava indo pra Disney. Eu disse, meu Deus do céu. Quando eu ouvi minha mãe disse assim, filho, depois a gente vai pra Disney quando o dinheiro chegar. Aí eu disse, meu Deus, o sonho tá virando realidade. Olha isso que Bruninho. Eu gostei, Breno, desse sonho. Eu também tenho sonhos assim. Assim, né? Pronto, muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, isso é importante também. Quando eu fui estudar a respeito dos sonhos para poder falar com vocês, eu descobri uma coisa bem interessante. Eu descobri, tem a ver com o que Breno colocou, o que Bia ia colocar agora, Beatriz, quem mais? Acho que outros talvez tiveram sonhos dessa na mesma natureza. O maior estudioso até hoje sobre sonhos que a humanidade já teve chama-se Freud. Alguém já ouviu falar nesse tal de Freud? Não. Floyd? Pai da psicologia. Freud. Psicologia, já ouviram Eu falar? já ouvi falar desse tal de Einstein. Pronto. Lembra que o povo diz assim, Freud explica. Freud explica. Pronto, é ele. Freud foi o pai da psicologia. Psicologia que estuda, né, as coisas da nossa mente, nossa cabeça, né? O que é que ele disse de algo interessante sobre isso? Ele vai dizer para a gente que os sonhos, na verdade, os sonhos, segundo ele, né, são os nossos desejos. Nós sonhamos com aquilo que nós desejamos muito realizar. E aí, durante o estado de sonho, o nosso inconsciente traz à tona justamente esses desejos. Os desejos mais fortes que a gente tem de um dia a gente conseguir. Como foi, por exemplo, esse de Breninho em ir para a Disney, que é um sonho que quase toda criança... Isso é Disney para o Beto Carreiro. Beto Carreiro, pois é. Por isso que a gente diz assim, eu sonho fazer isso, né? Eu desejo fazer isso. Um dia eu vou realizar aquele sonho, né? A gente não fala isso? Um dia eu vou realizar o sonho, porque justamente é a realização de um desejo que nós temos e que não sai de nossa mente, não sai de nossa alma. Agora, fala aí. Se tiver mais alguém para falar... Depois eu também tenho outro sonho.
Meu sonho também é conhecer Jesus. Olha que sonho maravilhoso. É o grande sonho, viu, Julinho? Não só seu, não, de todos nós aqui, né? Um dia nós sonhamos nos encontrar com Ele. Já imaginou o tamanho da felicidade nos encontrarmos com Jesus, gente? Já imaginou? Não tem graça maior, não tem felicidade maior. Mas vamos um dia... Rosildo, eu lembro que minha mãe estava mexendo no Instagram, ela me mostrou uma foto. Foi no Instagram, no Facebook, não lembro. E um cara que fez como era Jesus antigamente, mas na cabeça dele como era Jesus antigamente. Depois eu vou mandar a foto pro grupo do Sheila, tá bom? Tá Bacana. certo. Eu acho Muito que bacana. Julinha quer perguntar alguma coisa. Júlia, depois Julinha? Eu sou muito estranho, muito estranho que eu já teve. Foi que eu tava voando no espaço, voltando pra Terra. Furacão, tudo no mundo. Indo pra outro planeta, um monte de... Um sonho, mas... Os sonhos esquisitos, né? Eu não sei como contar. Era eu no espaço, voltando pra Terra, indo pra Lua, meteoro caindo, o mais longe da cidade, um Pedro quase caindo na minha cabeça. Eu sou mais louco, eu acordei dizendo assim: corre, negada! Corre, vagabunda do céu! Aí eu pergunto a tu, Julinha, será que você não assistiu durante o dia antes algum desenho, algum filme que tivesse assim, alguma coisa parecida com isso aí? Não, eu imaginei, sabe? Rosildo, deixa eu te dizer uma coisa. Um negócio bem doido, eu imaginei isso mesmo. As coisas vão pular pro outro. Pronto, ela colocou uma coisa bem importante que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes, vamos lá, Brina quer falar. Deixa eu falar duas coisas antes. A primeira é o seguinte, a gente só tem mais 2 minutos dessa reunião. Eu quero saber de vocês se a gente continua ou se para. É melhor a gente fazer a prece e depois parar. Se você quiser, eu boto outro link e a gente continua. Pode ser também. Não tem dúvidas. Beatriz perguntou. A outra coisa é o seguinte, então eu vou terminar essa e vou botar outra. A outra coisa é o seguinte, só para quando voltar, Rosildo falar. Eu vi em algum lugar, que eu não me lembro exatamente o que foi, que tinha 3 tipos de sonhos. Que era quando o nosso espírito tinha lembrança do que a gente viveu enquanto o corpo dormia, que era das coisas que a gente viveu e apareciam nesse momento, que se expressavam, né, que saía através do sonho, e às vezes porque a gente está muito agitado, ou porque comeu demais, ou porque ficou assistindo coisas assim que agitam a nossa mente até tarde, ou porque a gente está muito preocupado, esse tipo de coisa. Aí, quando voltar, aí a gente continua daí, pode ser? Ok. Tem uma pergunta quando voltar. Tá bom. Quando voltar, a gente faz. Eu vou mandar o link lá, certo? Certo. Tchau.